você adicionou o tema Orange Style, porém, em alguns aparelhos, as fontes ficaram menores, em outros ficaram maiores. Isso ocorre justamente porque aparelhos com telas de 4.7 ou aparelhos com 5 polegadas tendem a ser menores do que aparelhos com 6, 7 ou 8 polegadas. E geralmente nós temos aparelhos com 4.7 polegadas, 5 polegadas, 6.2 polegadas. Temos também aparelhos com 6 polegadas, temos tablet com 7 polegadas, 8 polegadas, 9, 10 ou 11 polegadas. Então é óbvio que um tema feito para um aparelho comum de 4.7 polegadas ou 5 polegadas fique numa proporção legal. Mas já para um aparelho com 7 polegadas ou 6 ou até mesmo 8, os textos ficarão menores. Portanto, cabe ao usuário ajustar a fonte de acordo com a sua preferência visual do display. Na aula de hoje, iremos aprender como ajustar as fontes de acordo com o nosso display, fazendo com que o texto fique mais visível e mais plausível aos seus olhos. Para isso, vamos utilizar 4 formas ou 4 métodos. A primeira opção é o modo padrão. Basta você vir aqui nos 3 pontos, em preferências, e depois você verá aqui tamanho do texto, logo abaixo de tema colorido. No tamanho do texto, basta você selecionar e escolher o tamanho que você desejar, desde normal até o maior possível ou menor possível. E se alguns desses tamanhos já pré-definidos pelo aplicativo não for o suficiente para você, basta clicar aqui em personalizado. Abrirá uma caixa de diálogo ao qual você poderá, com uma barra, escolher o tamanho que você deseja por porcentagem. Depois é só dar um OK. Dá um OK. E pronto, seu texto ficará do tamanho que você escolheu. Se porventura não é este o tamanho que você deseja, então basta retornar, diminuir um pouco ou aumentar um pouco de acordo com a proporção desejada. Só tem um detalhe: o uso desta opção aumenta todos os textos em conformidades em padrão, ou seja, nós não aumentamos aqui apenas o título, mas também o tema, o número dos versículos, o versículo, as referências e também os comentários. Ou seja, tudo será aumentado nesse modo 1. Então, se é essa a intenção que você quer, de aumentar todo o conjunto de texto, porque todo o conjunto de texto está menor, então basta você fazer isso seguindo o modo 1, que é esta opção padrão. Agora, se você quer aumentar todo o texto de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais flexível e elegante, nós temos a opção na nossa Mashode de zoom de tela. Sim, basta você dar um zoom na tela, como é feito em uma imagem, em uma foto no seu aparelho, e o texto irá aumentar e diminuir de acordo com o seu movimento. Se você der um zoom, você terá o texto em forma maior. Se você fechar os dedos em forma de diminuir o zoom, você terá as fontes em formas menores. E assim você pode ajustar a aparência do texto da sua Mashode no display com uma maneira rápida, simples e prática, apenas utilizando o zoom como se fosse uma imagem na tela. Não é legal fazer isso? Pois bem, vamos experimentar aqui. Veja que o texto está numa proporção que eu determinei.
112%. Se eu fechar mais um pouco, eu vou ter 75%. E aqui eu vou aumentando de acordo com o meu desejo. Não é prático isso e legal? Pois bem, esse é o modo 2. Para ativar esta função, basta você vir aqui nesses 3 pontos, preferências, você desce um pouco, escolhe aqui outras questões de aparência. Aqui você tem o item ajuste interativo do tamanho. Basta você marcar esta seleção e pronto. Você vai poder alterar o tamanho do texto no seu display, simplesmente abrindo e fechando os dedos, como se fosse uma imagem. Observação: para ativar este recurso, você tem que ter a Mashword no modo Premium. Agora, se o que você quer é aumentar o texto individualmente, ou seja, o texto do versículo está legal, mas o texto do tema está enorme, então basta você seguir esse modo 3. No modo 3, a gente vai aumentar textos individualmente, ou seja, você pode aumentar somente o título, somente o tema, somente o versículo, ou o número do versículo, ou o comentário, ou a referência, ou o número strong e etc. Para você fazer isso, basta você vir aqui nos 3 pontos, em preferências, aí você escolhe tema colorido, vem aqui em editar. Após entrar em editar, você cairá nessa caixa aqui. Aqui em cima temos todas as opções que nós desejamos para poder alterar qualquer tema, para poder alterar qualquer número, para poder alterar qualquer fonte. Dê um clique e nessas duas primeiras, corpo fundo e corpo texto, você estará aumentando o texto do seu versículo. Tanto uma como outra irá fazer a mesma função. Então, se você clicar em corpo texto ou em corpo fundo, você estará aumentando do mesmo jeito o versículo da sua Bíblia. Então, vamos clicar aqui em corpo texto. Aqui embaixo nós temos um pequeno display mostrando para nós uma prévia de como ficarão as alterações. Aqui você pode simplesmente vir aqui ao lado e escolher tamanho do texto neste botão. Abrirá uma opção igual ao primeiro modo, com a mesma funcionalidade. Basta você escolher aqui um tamanho já pré-definido, para maior ou para menor, ou vir em personalizado e digitar aqui, utilizando a barra, um valor de porcentagem. Lembrando que você também pode digitar aqui dentro o número que você deseja. Vamos deixar aqui mais ou menos e vamos dar um OK. Veja que o nosso texto automaticamente teve um aumento. E assim eu posso estar aumentando para onde eu quiser. E se eu quiser aumentar o título, então basta eu vir aqui em título 1. Aqui temos o título 1 com o nome do livro e o capítulo. Vou clicar aqui em tamanho do texto, vou colocar aqui maior e veja que automaticamente houve um aumento. Se você quiser aumentar a referência cruzada, também é simples. Basta vir aqui em referência cruzada. Se quiser aumentar também o título 2, basta você dar um clique sobre ele e ver que o título 2 está menor do que o título 1. O título 2 é aquele que traz o tema ou os assuntos dos versículos ou capítulos. Então basta você simplesmente clicar no botão novamente, escolher um tamanho desejável e pronto. O seu subtítulo ou seu tema será reduzido. Assim você pode estar aumentando ou diminuindo qualquer parte do texto de seu tema no display. Esse modo trabalha justamente com o aumento individual
de cada parte do seu tema, diferente do primeiro modo e do segundo modo. Basta você salvar, selecionar e pronto. Dê um OK e veja que na sua tela o seu tema estará mais detalhado. Agora, se você quer algo melhor ainda, você pode estar fazendo isso pelo CSS. Basta você vir aqui nesses 3 pontos, em preferências, em tema colorido, em CSS e aqui nesse código nós podemos aumentar o tamanho do texto. Mas veja que nesse tema padrão não temos uma referência para facilitar. Isso significa que aumentar o tamanho destes temas, aumentar o tamanho destes textos, como capítulo, versículo, utilizando um tema comum, será muito mais complicado para você, porque não tem nada detalhado aqui. Mas não é a mesma coisa se você pegar um tema já personalizado como o Orange Style, que é um tema bastante legal, personalizável e que oferece para você uma facilidade tremenda para você alterar o tamanho das fontes. Então vamos aqui escolher o nosso tema Orange Style. Se você já tem ele, já aprendeu a instalar ele, então acompanhe o tutorial. Mas se você ainda não tem esse tema na sua Bíblia, há um vídeo ensinando como instalar o Orange Style. O processo é o mesmo. Vamos até o CSS. E aqui veja que as coisas estão mais fáceis para mim, para você e para todos que vão trabalhar com o comando. Logo de cara você encontrará o texto bíblico. Aqui nós temos Font Size. É nessas opções onde estaremos aumentando o tamanho de nosso texto. Nesse modo 4, nós vamos aprender a aumentar as partes individuais ou tudo junto. Ou seja, o modo 4 ele é mais completo do que o modo 1, o modo 2 e o modo 3. Porque enquanto o modo 1 e o modo 2 faz o aumento geral do texto apenas, resolvendo alguns casos e outros não, e o modo 3 fazendo o aumento individual de algumas partes, mas não ficando proporcional, porque você não tem ali no caso a visão geral do que vai acontecer. E enquanto o modo 3 faz um aumento separado, mas que você tem que estar colocando um padrão e voltando, colocando uma numeração e voltando para ver como ficou, aqui você consegue fazer de uma maneira mais simples, visto que aqui nós temos uma mesclagem dos 3 modos que nós vimos anteriormente. Aqui embaixo em Font Size eu posso estar aumentando todo o texto do meu display, igual o modo 1 e o 2. Basta aumentar aqui esse número. Eu posso aumentar aqui esse 10 para 20, 30, 40, 25, 35, até 99. E se isso for pouco para mim, 1,99, eu posso estar aumentando aqui o primeiro número para 2, para 3, para 4 e assim sucessivamente, até escolher um tamanho que eu desejo. E se porventura o tamanho estiver em 3, eu posso estar baixando para 1 ou para 2 e assim diminuir o texto de acordo com a minha vontade ou o meu desejo. Lembrando que aqui você estará aumentando todo o requisito do seu texto. Mais abaixo você terá aqui também o comentário, o qual também temos aqui o Font Size, que você pode também estar aumentando. Você pode pegar o Font Size que está em 1.0 e aumentar para o tamanho que você quiser. E se quiser diminuir, coloca um 0 aqui na frente
e coloca um número qualquer aqui atrás, 10, 15, 20 e veja se ficou legal. Para aumentar o título 1, também é super fácil. Procure font size. Está em 2. Você pode aumentar isso para 3, para 4. E se quiser colocar separadamente para ficar numa proporção melhor, você pode colocar um ponto aqui e digitar 00 ou um número qualquer para aumentar em uma fração menor, tipo 10 ou 5 ou 6 ou 15, até 99 você terá este limite. E aqui o seu texto vai ficar do tamanho que você desejar. Faça isso 1, 2 ou 3 vezes até ficar do jeito que você gostaria. O título 2 também pode ser aumentado ou diminuído. O título 2 é o tema sobre os nossos parágrafos dos nossos textos bíblicos. Você vai encontrar também font size aqui com 1.70. Se quer diminuir, baixa 70 para 60, para 50, 40, 30 e etc. E se quiser aumentar, é só jogar esse 70 para 80, 90, 99. Se isso for pouco, então troque o número 1 da frente pelo número 2. E assim você procede dando aumento ao seu texto. Se você quiser aumentar o tamanho do número do versículo, procure por font size. É 1.90, você aumenta para 2 ou 1.99. E se quiser diminuir, é só baixar esse 90 para 40, 50, 30, 20 e etc. Você pode estar aumentando também o tamanho das referências cruzadas. E o processo é o mesmo. Procure por font size 0.75. É só você fazer essa alteração também. E assim você estará personalizando o tamanho das fontes de acordo com o seu display. Pois não existe possibilidade de se fazer um tema em um tamanho em que todos os tamanhos de telas vá ficar legal ou adaptável. Visto que quando você faz um tema, você faz utilizando apenas uma referência. Eu utilizei um smartphone com a tela de 4.7. Então é óbvio que em um aparelho com tela de 5.5 ou 6 ou 7 ou mais que isso, as letras ficarão menores devido a esse comando aqui do CSS, que está limitando para aquele tamanho que foi predefinido. Basta você vir aqui no CSS e alterar o valor para onde você quiser, e o tamanho ficará ajustável na sua tela. Portanto, não pense que o tamanho da fonte é uma falha do tema, pois o tema foi criado para uma tela padrão, sendo personalizável para qualquer tamanho de tela. Basta você saber como fazer, e esse vídeo é justamente para lhe ajudar a fazer essas alterações. Então aqui foram, no caso, 4 modos de você alterar o tamanho da fonte de seu texto no display, para que o tamanho do texto do seu tema fique acessível e mais legível para a visualização. Se você gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, se inscreva no canal e até a próxima.